Conforme requerimento 076-00025 de 2025, de autoria da vereadora Carlise Kwiatkowski, o horário da tribuna livre está destinado à senhora Gislaine Queiroz, presidente do Curitiba Convention Visitors Bureau, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: eficiência da parceria público-privada na promoção turística de Curitiba. Então, eu convido a vereadora Carlise Kwiatkowski, propositora da tribuna livre, para que faça uma saudação oficial da casa e conceda a palavra à convidada. 5 minutos para a saudação. Saudação oficial. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, servidores dessa casa, profissionais do turismo, empresários e todos que nos acompanham aqui no plenário ou pelas redes sociais. É com grande satisfação que damos início à tribuna livre desta quarta-feira, um espaço democrático dessa Casa Legislativa, que hoje se dedica a um tema que representa uma das maiores oportunidades de desenvolvimento econômico sustentável para a nossa cidade. O turismo como vetor de crescimento, emprego e projeção internacional de Curitiba. Tenho a honra de ser proponente dessa tribuna livre e quero expressar a minha gratidão à nossa convidada especial, a senhora Gislaine Queiroz, presidente do Curitiba Convention Visitor Bureau, correto? Uma profissional com mais de 2 décadas de experiência na promoção de Curitiba como destino de negócios, eventos, cultura e lazer. Seu trabalho técnico, sério, é absolutamente comprometido com resultados, é reconhecido em todo o setor. O tema central de hoje é a eficiência das parcerias público-privadas na promoção turística da nossa cidade. E aqui faço um destaque importante: enquanto tantas vezes se tenta opor o setor público ao privado, o turismo mostra exatamente o contrário. Quando há cooperação, planejamento e metas claras, todos ganham. O comerciante, o taxista, o hoteleiro, o artista, o pequeno empreendedor, o trabalhador, o cidadão. Turismo não é apenas lazer. Turismo é economia em movimento. É geração de renda, é ocupação de espaço, é segurança, é cidadania. Quando a Prefeitura trabalha junto com o setor privado, como acontece com a Curitiba Convention, os resultados aparecem de forma muito concreta. Mais eventos, mais visitantes, mais empregos, mais impostos arrecadados, sem aumento da carga tributária. Curitiba já tem excelência em vários setores: mobilidade, educação, inovação, e agora precisamos reforçar sua imagem como destino turístico competitivo e atrativo, especialmente no cenário nacional e internacional de grandes eventos e feiras. E nesse caminho, a atuação de entidades como a Convention é essencial. Elas conhecem o mercado, sabem como posicionar a cidade e têm agilidade como muitas vezes a máquina pública não consegue ter. Por isso, essa tribuna é mais do que uma homenagem. É um convite ao diálogo, à valorização do que já está dando certo e à construção de políticas públicas que enxergam o turismo como um motor de desenvolvimento como base de parceria. Seja muito bem-vinda, Gislaine. Esse espaço é todo seu. Olá, bom dia a todos. Bem, meu nome é Gislaine Queiroz, eu sou empresária do setor de eventos aqui na cidade de Curitiba e também sou presidente do Curitiba Convention. Eu trouxe aqui uma apresentação breve do trabalho do Convention, para que a gente possa explicar um pouquinho qual é a nossa visão quando a gente fala de trabalhar o destino Curitiba como um destino de turismo, de negócios e eventos. Então, o Curitiba Convention, esse ano, ele está completando 25 anos de existência, e nós somos uma entidade independente, sem fins lucrativos, que desde 2000 a gente trabalha diretamente e incansavelmente para posicionar Curitiba e toda a sua região como um polo de turismo de
excelência. Né? O nosso foco primordial é o turismo de negócios e eventos, apesar que a gente também tem um olhar para o turismo de lazer, mas a gente sabe que esse segmento ele é vital para o desenvolvimento da economia local. Hoje, o Curitiba Convention, a gente tem mais de 150 associados, 30% desses associados são da rede hoteleira, e hoje nós temos mais ou menos 25 segmentos que fazem parte dos nossos associados, que além dos hotéis, a gente tem CCR Aeroportos, restaurantes, espaços de eventos e toda a cadeia produtiva fornecedoras dos serviços de eventos para a cidade de Curitiba. Então, realmente, o nosso papel é trazer eventos para a cidade, posicionar a cidade como um grande player para o mercado de turismo, de negócios e eventos e, consequentemente, gerar negócios para esses associados. Eu estou nervosa, então aqui, primeiro eu esqueci, eu quero agradecer ao presidente Tico Kuzma, né, a vereadora Carlise pela oportunidade. É a primeira vez, depois de muito tempo, que nós, como Convention, estamos aqui tendo essa abertura de falar com vocês, vereadores, sobre a importância do nosso mercado e o que a gente impacta de geração, especialmente de ISS e renda para o município. Eu quero também agradecer a presença dos meus diretores, da equipe do Convention. A gente também está aqui com a Celita do Instituto Municipal de Turismo, o Giovanni, que é da FEComércio, o presidente Luiz da Abrazel, né? E eu estou com o meu vice-presidente aqui do Convention, o Magosso, que é do Hard Rock Café, o Jaime do Pestana, a Ana do Mercury, o Richard da We Are Bastards, a Dani da Básica, a Maíra da Cadence, e nós somos... o Convention ele é a associação do mercado privado. Os nossos associados, eles são equipamentos privados que querem que o turismo ele seja cada vez mais forte na cidade, porque a gente sabe que é negócio que gera para a gente. Deixa aqui, o 2, né? Então, a gente sabe que o turismo de negócios e eventos, ele 50% dos visitantes de Curitiba, eles vêm motivados pelos eventos e negócios. Então, isso demonstra a vocação da cidade para sediar grandes eventos. Eu não sei se vocês sabem, 2 semanas atrás, nós estávamos com a hotelaria com 100% de ocupação, porque nós tínhamos 4 eventos concomitantes acontecendo na cidade, um deles o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, e que, querendo ou não, a gente não teve muita mídia, apesar da gente levar isso para a mídia, mas foram eventos que lotaram a cidade. Então, Curitiba não é só lazer. Hoje, o turismo de negócio ele vem preencher uma lacuna que ele vem aonde o turismo de lazer não está trabalhando. Então, a gente tem que olhar a cidade de Curitiba como um todo. Esses turismos, eles não são concorrentes. Esses turismos, eles se unem. Para quê? Para que a gente possa trazer mais negócios ainda para a cidade. Um movimenta o outro. A gente tem um calendário aquecido. Em 2024, a gente sediou mais de 500 eventos na cidade, representando um segmento muito grande, que mais de 30% em comparação ao ano de 2023. A gente também, a gente sabe que o turismo de negócio de evento, ele é prosperidade local. Então, ele é um segmento que ele gera grandes empregos, rendas, oportunidades em toda a cadeia produtiva, beneficiando diversos setores de toda a economia. Como disse a vereadora Carlise, quando ela né, deu a sua introdução. Bem, Curitiba, a gente sabe que é uma oportunidade estratégica inovadora, a gente tem uma estabilização econômica, então o turismo de eventos, ele movimenta a economia da cidade de uma forma consistente, inclusive fora da alta temporada, que é a temporada do turismo de lazer, garantindo um fluxo contínuo de recursos. A gente tem atração de capital, porque os grandes eventos e negócios, eles atraem investimentos diretos e indiretos, impulsionando a inovação e o desenvolvimento em diversas áreas. E marca global, a gente reforça a imagem de Curitiba como um destino
inteligente e inovador, elevando o seu prestígio no cenário nacional e internacional. As tendências globais, né, do mercado 2024 e 2025, que o setor de evento está em plena expansão, com um crescimento previsto em mais de 8,5% em 2024 e um faturamento estimado em 53 bilhões. Hoje, todo o turismo, ele gera um PIB tão grande quanto o PIB do agro. Quando eu falo isso, a gente gera o povo fica meio desconfortável, mas realmente é. Então, hoje, o PIB do turismo no Brasil representa 8% do PIB, sendo que nós não temos um investimento que muitos outros setores tiveram. Eu estive no Rio Innovation Week o mês passado, numa palestra com o Marcelo Freixo, e hoje o gás e energia é 12% do PIB, com todo o investimento. Então, imagine se nós tivéssemos esse grande investimento do turismo, tanto de negócios quanto de lazer, o quanto isso ia representar dentro da fatia do PIB brasileiro. Tecnologia interativa, né? Então, a gente tem aplicações de IA, realidade aumentada, NFC, que a gente transforma a experiência do participante, tornando mais imersiva e personalizada. A questão da sustentabilidade, hoje o turismo de negócios e eventos, ele trabalha muito com a responsabilidade ambiental, social, especialmente na área de eventos, né? Priorizando sempre essas práticas sustentáveis para um impacto positivo. A gastronomia e o religioso. A gente sabe que o Curitiba hoje é uma referência em turismo gastronômico, né, Luiz? Você pode confirmar isso. E religioso, então a gente continua a atrair fluxos significativos que valoriza a nossa cultura e as tradições locais. E a gente globalmente observa um crescimento da demanda da imersão cultural, personalização de experiências e viagens híbridas. A gente chama do turismo de bleisure, que é business, e Curitiba é um destino de bleisure. Eu falo que acho que nós somos o principal destino de bleisure do Brasil. O que é bleisure? Business, negócios com leisure, lazer. Então, a gente é um destino que a gente consegue trazer alta capacidade de eventos, de discussões, e, ao mesmo tempo, a gente tem e traz uma oferta de lazer muito grande para aquele turista que vem para cá participar de um evento da cidade. A gente sabe que o nosso grande problema hoje é que o turista de negócios, ele não se enxerga como turista. E essa talvez é a nossa grande dificuldade. Por quê? Porque a gente precisa sensibilizá-lo, porque a hora que a pessoa está viajando a trabalho, e ela sempre fala, né, quando você pergunta, você é um turista. Não, eu estou a trabalho, eu não estou turistando, mas você está, a partir do momento que você se deslocou da sua casa, que essa é a teoria do turismo, e que você está numa cidade gastando, impactando naquela economia, você sim é um turista de negócio, é uma das verticais do turismo, e que impacta muito na cidade, porque hoje o turista de lazer, o turista de negócios, ele deixa um gasto de 3 vezes maior que o turista de lazer. Então, para a cidade, o turista de negócio ele tem que ser muito caro, porque o impacto dele na economia é 3 vezes maior que o turista que vem a passeio. Bem, a nossa estratégia é captação de eventos, então a gente aumentar a nossa prospecção e atração de grandes eventos, né, utilizando algumas ferramentas, alguns encontros que nós temos no Convention, como MICE Labs, roadshows estratégicos, onde a gente leva o nome da cidade para players que com certeza podem escolher nossa cidade como um atrativo, né? E a gente participa de feiras, muitas feiras do setor, promover o destino, né? Desenvolver ações, campanhas de marketing, para que a gente possa atrair o olhar do organizador do evento para a nossa cidade. Uma governança como um destino turístico inteligente, então o Convention hoje faz parte da governança
de DTI de Curitiba. Então, a gente promove a inovação, sustentabilidade e a inclusão na gestão do turismo, consolidando Curitiba realmente como um destino inteligente, destino turístico inteligente, e promove negócios para os nossos associados, né? Porque a partir do momento que eu consigo trazer os eventos para cá, os nossos associados vão ser impactados diretamente. Então, Curitiba é uma cidade inovadora e sustentável. Então, a nossa estratégia hoje, como Curitiba Convention, ele está em total sinergia com o plano de governo 2025-2028, que reconhece o turismo como um setor estratégico para a geração de emprego e renda. A gente busca a interação com as iniciativas e a inovação, mobilidade urbana e sustentabilidade, pilares fundamentais para o futuro da nossa cidade, e a gente amplia a atração de investimentos e viabiliza, e com certeza traz visitantes, solidificando Curitiba como um modelo de desenvolvimento econômico inteligente. Bem, a gente também tem um alinhamento muito grande com o Instituto Municipal de Turismo. Um dos pilares do IMT é a internalização do destino Curitiba como um destino turístico inteligente, visando a sua visibilidade global. Marca forte, né? A gente quer trabalhar muito a marca de Curitiba como um destino turístico inteligente. Então, com certeza, a gente atrai um público muito interessado em vir para a cidade e conhecer o que nós estamos fazendo. Uma parceria essencial nossa hoje com o Instituto Municipal, assim como nós temos com o Viagem Paraná e o Governo do Estado, que a gente posiciona-se como um parceiro natural do IMT na execução do sucesso do plano do governo e do nosso prefeito Eduardo Pimentel. A gente tem algumas necessidades hoje que, vamos dizer, nos dificulta o trabalhar ainda mais o nosso destino, que é a construção de um centro de convenções, bem como a ampliação do parque hoteleiro, mas um centro de convenções aí para eventos que a gente possa trazer feiras internacionais, especialmente as feiras técnicas, e também eventos acima de 10 mil pessoas. A conectividade aérea, então a gente conversa muito com a Motiva, antiga CCR Aeroportos, para que a gente possa fazer a ampliação da nossa malha aérea, e com novos voos nacionais, especialmente para o Nordeste, que hoje a gente sabe que nós temos uma demanda muito grande de Nordeste para Curitiba, e voos internacionais, apesar que estamos com muitos voos à América Latina, mas a gente sabe que a nova pista do aeroporto, a gente já tem aí conexões a Estados Unidos e Europa, que a gente sabe que a gente tem demanda para isso. A promoção internacional, então, trabalhar mesmo a cidade como operadores turísticos, como um destino de turismo inteligente, como uma cidade que trabalha como um destino turístico inteligente, e que isso a gente traz uma visibilidade global para a cidade, e as parcerias públicos-privadas, que é o que a gente veio fazer aqui, para que a gente possa desenvolver projetos, né, para trabalhar especialmente hospitalidade e acessibilidade, com certeza levar cada vez mais o nome de Curitiba como um destino estratégico para o turismo de negócios, eventos, lazer e o que for necessário. Bem, turismo de eventos é mais que lazer. Ele é desenvolvimento econômico, inovação e soft power para Curitiba. Eu tenho 30 segundos, só para colocar, a gente fez uma parceria agora no mês de agosto, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Acesso para o Paraná e o Convention, onde a primeira vez estivemos com o stand de Curitiba no Rio Innovation Week, levando Curitiba como uma capital de cidade inteligente, com startups, com empresas que trabalham inovação, mas também vendendo o destino para que as pessoas venham visitar e venham conhecer o que nós temos a oferecer. Bem, obrigada, era isso, fechei nos 2 segundos. Desculpa. Obrigada. Convidamos, então, a senhora Gislaine Queiroz, presidente de Curitiba Convention, para que venha à mesa. Também conosco o vice-presidente, o Rafael Magosso, que é vice-presidente do Convention, também proprietário do Hard Rock Café. Gostaria de registrar, agradecer a presença dos demais membros do Curitiba Convention, e também do Luiz Fernando Menucci, presidente da Abrazel, obrigado pela presença, e do Giovanni Bagatini, assessor da presidência da FEComércio,
coordenador da Câmara Empresarial de Turismo. Obrigado pela presença também. Então, agora continuamos na tribuna livre. A dinâmica é o seguinte: a cada 3 vereadores inscritos, nós devolvemos a palavra aos convidados, tanto a Gislaine quanto o Rafael, se quiserem aí responder os vereadores ou os questionamentos também. A Cristiane também. Cristiane Santos, diretora executiva, também presente conosco à mesa, que também poderá responder eventuais questionamentos ou dúvidas dos vereadores. Então, nesse primeiro bloco, o vereador Renan Sesquim, vereador Sidney Toaldo e o vereador Éder Borges. Com a palavra, vereador Renan Sesquim. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, parabenizar a vereadora Carlise pela proposição dessa tribuna livre, agradecer aqui a presença da Gislaine Queiroz e todos os membros do Curitiba Convention. E, bem breve, fazer a pergunta, como a parceria público-privada consegue fomentar o turismo, não só no Brasil, mas internacionalmente, a marca de Curitiba. Afinal, a gente sabe que Curitiba é respeitada no mundo todo. Eu morei mais de 5 anos na Europa e toda vez que se falava em Curitiba, as pessoas falavam com boa impressão, né? Então, para a gente é muito satisfatório isso, como curitibano, saber que a nossa cidade tem uma imagem muito boa fora do nosso país. Então, gostaria de deixar essa pergunta. Obrigado. Próximo vereador nesse bloco, o vereador Sidney Toaldo. Obrigado, presidente. Saudar a Gislaine, a vereadora Carlise, que trouxe essa pauta, uma das bandeiras do meu mandato, o turismo, e realmente saudar a todos os convidados que estão aqui presentes. A minha irmã é gerente do Hotel Bourbon, então ela me diz como o turismo cresce na nossa cidade. O turismo religioso, o turismo de comércio, o turismo de negócios, o turismo para conhecer a cidade. Então, dizer que esse trabalho de vocês é muito importante. E eu, como morador de Santa Felicidade, nós na pandemia perdemos quase 40%, 50% dos turistas da nossa região para a região metropolitana. Claro, em virtude da pandemia, nossa cidade praticamente fechada em virtude de decretos, a região metropolitana um pouco mais flexível, e agora temos que tentar retomar isso. E a gente tem conversado com os comerciantes, com a Associação Comercial de Santa Felicidade, mas só dizer que esse trabalho de vocês aí é muito importante para fomentar muito mais ainda o nosso turismo, principalmente numa cidade de Curitiba, aonde a gente viaja, as pessoas dizem: você é de Curitiba? Nossa, eu gostaria tanto de morar nessa cidade. Então, só saudar vocês e parabenizar pelo trabalho que vocês executam. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Éder Borges. Obrigado, presidente. Eu cumprimento a todos os presentes, cumprimento a vereadora Carlise pela importância dessa proposição, uma vez que nossa cidade tem uma vocação turística e, como disse o vereador Renan há pouco, é uma cidade que tem uma impressão muito positiva lá fora. E uns pontos interessantes também é o nosso estado do Paraná, porque nós temos na outra ponta do estado as cataratas do Iguaçu, que é um destino muito visitado no mundo. Então, e aqui nós temos Curitiba. E nos arredores de Curitiba, na região metropolitana, nós temos ainda belas paisagens que poderiam ser melhor exploradas. Na verdade, eu não trago uma pergunta, mas eu trago mais essas observações mesmo, que eu penso que nós temos um potencial muito grande para o turismo, até devido a um contexto paranaense e o entorno de Curitiba, que aqui nós temos uma natureza muito bela, essas matas de araucárias, então isso merece ser muito divulgado e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Devolvo a palavra, então, aos convidados para que respondam esse bloco. Na sequência, teremos um outro bloco. Eu vou responder depois, se o Rafael e a Cris quiserem, só para vocês, dentro do que o Renan Sesquim e o Sidney comentou, quando a gente estava lá no Rio Innovation Week, apesar de ser um evento de inovação, né, ele é um evento que a gente chama de inovação aberta, de Open Innovation, a gente viu que muitas pessoas que passaram no nosso stand chegavam e perguntavam: como é que eu faço para morar em Curitiba? Então, a gente sabe que nós temos essa imagem muito positiva de uma cidade que é exemplo
para morar e de pessoas que querem vir morar em Curitiba. Então, a gente sabe desse nosso potencial e dentro do que o vereador Herder Borges colocou, hoje, para você ver a importância hoje de Curitiba como um polo, né, a gente fala que nós aqui em Curitiba, nós somos o centro de radiação para toda uma região metropolitana, né? Hoje, entre os nossos associados, nós temos o Parque Vila Velha, é associado ao Convention. A gente tem a Vinícola Araucária, que também é associada ao Convention. Por quê? Porque eles entendem a importância de que quando a gente trabalha o destino e quando a gente fala Curitiba, a gente não fala só Curitiba, a gente fala aí de um raio de mais de 100 quilômetros, que são impactados diretamente por quando o turismo acontece aqui na cidade. O nosso olhar aqui hoje é trazer também muito forte esse olhar para o turismo de negócios e eventos, também como o impulsionador do turismo de lazer, né? A gente fala muito do turismo de lazer, hoje ele é mais fácil de se falar, mas através do turismo de negócios, se nós tivermos todo um trabalho de venda da cidade, automaticamente a gente está vendendo o turismo de lazer, a gente está vendendo Curitiba, a gente está vendendo a região metropolitana, a gente sabe que dentro do estado do Paraná, as principais cidades do estado, elas são do turismo de negócios. Então, assim, a gente começa e cresce, né? Então, eu acho que fica muito dentro desse contexto. Não sei se Cris quer falar alguma coisa. Ficou legal aqui o negócio? Bonito? Ficou bonito. Vai ter um almoço, né? Você viu? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Queria falar só de duas ações que eu acredito que realmente corroboram muito para as falas aqui dos vereadores que participaram desse primeiro bloco. Eu estive esse final de semana na Colômbia participando do Encontro Internacional de Marcas Territoriais. Estivemos lá discutindo com lideranças do Chile, do México, da Colômbia e também do Equador, todos falando das suas marcas, né? E aí Curitiba, também eu pude estar representando Curitiba e o Brasil, então tive a honra de também representar o país, não só a nossa cidade. E o posicionamento de Curitiba realmente é muito interessante quando as pessoas, né, conhecem a nossa cidade, a gente quase não precisa apresentar, porque principalmente na Colômbia, o nosso modelo de mobilidade e transporte público é exemplo hoje, né, muito copiado, principalmente na cidade de Bogotá. Mas eu estava numa região chamada Oriente Antioquenho, onde fica a cidade de Rio Negro, que é onde fica o aeroporto de Medellín. Então, na verdade, meio que como nós aqui, né? Estamos em São José, o nosso aeroporto é em São José dos Pinhais e a nossa capital, Curitiba. Lá, a capital, Medellín, o aeroporto fica em Rio Negro. Então, uma região que está se desenvolvendo muito. E Curitiba colocou a questão da marca, porque hoje nós não temos uma logomarca, né? Nós não temos uma marca que nos define, mas sim um branding, que é todo esse desenvolvimento da cidade, na sustentabilidade, na mobilidade, na qualidade de vida. Então, tudo isso realmente contribui muito para que a gente, né, não precise se esforçar tanto para vender a nossa cidade. Embora o que nos falte é infraestrutura, né? E temos feito um trabalho com a região metropolitana, seguindo esse exemplo. Estamos, inclusive, nesse próximo mês, fazendo 8 workshops de treinamento e capacitação para organizar e orientar os empresários da região metropolitana na comercialização dos destinos. A gente entende, como a Gislaine colocou, que Curitiba é um fomentador da região metropolitana e se a gente quer ampliar a permanência dos turistas na nossa cidade, a gente precisa trabalhar em conjunto com a região, entendendo que eles têm mais atrativos e têm um potencial de ampliar a permanência desses turistas na nossa cidade. Então, essa parceria ela tem se dado junto com o SEBRAE, junto com o Prometrópole, com a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e o Instituto Municipal de Turismo, que tem feito um trabalho realmente muito significativo nesse processo aí de promoção e ampliação também da permanência do turista na cidade. Obrigada. Então, vamos passar para o próximo bloco de perguntas e manifestações. Lembrando os vereadores e vereadoras que as inscrições para a manifestação podem ser feitas através do campo à parte, ali no sistema. Então, abrindo o próximo bloco de perguntas, vereador Pierre Petruzzello. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar toda a mesa e a Carlise pela tribuna livre.
Eu queria saber de vocês, assim, basicamente, a redução do ISS, que foi aquele projeto que nós fizemos juntos, de shows, congressos, ajudou muito a cidade a dar uma retomada, porque nós perdíamos muitos eventos para Porto Alegre e para BH. Então, Curitiba, se não me engano, hoje é segundo, só perde para São Paulo em números de grandes eventos. Mas a pergunta que fica é, qual é ainda o grande desafio? A Cris falou ali um pouco da questão estrutural, né? O que seria o próximo desafio a ser feito? Né? Qual é a nossa... Assim, se vocês tivessem que elencar alguma dificuldade, porque o treino a gente sabe que está funcionando, a gente sabe que, como você muito bem disse, tem turismo gastronômico, enfim, né? A cidade está pulsando. Eu vi uma pesquisa, inclusive, que pela primeira vez Curitiba ultrapassou o turismo de lazer, de negócios para o turismo de lazer. Eu acho que isso também tem um pouco daquela redução desses eventos, enfim, um pouco de tudo, mas a pergunta é, qual é ainda o grande desafio para a gente, que vocês sentem, vocês que estão na ponta? Obrigado e parabéns pelo trabalho de todos, também deixando um abraço para o meu querido amigo Rafael Magosso. Muito obrigado, vereador. Dando continuidade, próximo vereador inscrito, vereador Serginho do Posto. Bom dia, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a vereadora Carlise por esse momento e o convite à senhora Gislaine Queiroz e todos que estão aqui acompanhando, faço minha saudação. O Convention Bureau, ele está completando, ou já completou, acho que 25 anos, maturidade suficiente para que vocês possam desenvolver e fomentar todas essas ações que a gente percebe que no dia a dia fortalece os negócios, o turismo em Curitiba. Curitiba se fortaleceu ao longo dos anos porque o município de Curitiba ele também promove muitos eventos. Nós falamos da oficina de música, que ele é aberto internacionalmente, festival de teatro. Hoje inicia o Festival da Palavra, prefeito Eduardo Mentel lançando a 3ª edição. Nós temos o Natal agora, que tem, ao longo dos 8 anos que se passaram, tem consolidado de uma marca forte, de um Natal muito competitivo no ponto de vista com Gramado, que já é uma referência de muitos anos, e outros eventos que são promovidos pelo município. Então, o município cria também esse ambiente para que, de fato, as coisas aconteçam e nós possamos girar o desenvolvimento da economia no nosso município. Eu pergunto para vocês que nós temos 9 municípios consolidados, mas a gente fez uma ampla pesquisa e mais que 9 municípios em Curitiba, no país, existe a taxa de turismo. Eu queria entender de vocês, como que vocês entendem se Curitiba teria espaço, ou se Curitiba poderia, até para que esse dinheiro fosse a um fundo, e esse fundo promovesse por forma de marketing, divulgação, o próprio turismo. Se vocês entendem se a taxa de turismo poderia ser cobrada em Curitiba pela estrutura que oferece aos turistas. Então, só uma pergunta, e parabenizo todo o esforço que vocês fazem representando a cidade, o nosso estado também. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado. Dando continuidade, para fechar o bloco de perguntas e manifestações, próximo vereador inscrito, o vereador Olímpio Araújo Júnior. Com a palavra, vereador. Eu gostaria de agradecer, principalmente a vereadora Carlise, por trazer essa tribuna livre, a todos os membros... Está desligado. Eu gostaria de agradecer à vereadora Carlise por trazer essa tribuna livre para nós, a todos os membros aqui do Convention. Não vou nominar a todos, senão nós vamos demorar muito tempo aqui. E dizer aqui, como líder do PL aqui na Câmara e presidente do PL Curitiba, que nós temos um grande apreço pelo trabalho de vocês e um grande apoio a tudo que o Convention faz. Porque o turismo hoje é uma das grandes máquinas de atração de recursos, de investimentos, de empregos para Curitiba. Hoje, 60% dos empregos gerados no Brasil são gerados pelo setor de serviços. Aqui em Curitiba, nós já somos a 4ª cidade do Brasil em geração de empregos com base no setor de serviços. E dentro do setor de serviços, o turismo gera o dobro de empregos do que os demais setores. E pensando justamente nisso, eu também, em meu mandato, tenho trabalhado em busca de novos eventos aqui para
atrair empregos e gerar renda em Curitiba. Nós estamos organizando um grande evento da comunidade Canção Nova. É um evento que lá em São Paulo gera mais de 200 mil pessoas, atrai mais de 200 mil pessoas. No ano que vem nós vamos ter esse evento na Ópera de Arame como um ensaio para os próximos anos e provavelmente em 2027 nós teremos um evento também na Pedreira para um número maior de pessoas. E o segundo é da Federação de Esportes Radicais, que vai ser ali na Praça do Atlético, que pretende atrair mais de 20 mil pessoas do estado todo e possivelmente também de outros estados. Então, eu quero que vocês contem sempre com o nosso apoio aqui na Câmara e também quero o apoio de vocês para esses eventos, para que a gente possa organizar de uma forma que seja um sucesso para todos os envolvidos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Encerrado o bloco de perguntas e manifestações. Passamos agora a palavra para os nossos convidados responderem. Eu vou começar respondendo o Pier, o vereador Pier, e depois, Cris, eu vou te passar para você falar um pouquinho sobre a questão da taxa do turismo, tá? Então, a redução do ISS hoje para a cidade, ela é extremamente importante, só que hoje Curitiba está enfrentando alguns gargalos bem complicados. Né? Hoje a gente sabe que os grandes shows estão vindo para Curitiba e a gente fica muito feliz, mas nós estamos começando a ter gargalo de hospedagem e hotelaria. Curitiba, além dos eventos públicos, nós temos os eventos privados, que Curitiba ela é muito procurada pelas entidades médicas, as entidades na área de engenharia, as entidades privadas que decidem fazer os seus eventos em Curitiba. E o que está acontecendo? Quando eu tenho um evento, como eu tive o Brasileiro de Oftalmo, que eu estava aqui com 4.000 inscritos, oftalmologista de todo o Brasil, se eu tivesse um show na cidade na mesma data, a gente colapsava. Então, isso são olhares que nós temos que começar a ter para a cidade. Nós não temos um hotel com uma bandeira 5 estrelas internacional na cidade. Isso faz diferença? Faz diferença. Hoje a gente, no mercado do turismo de eventos, a gente tem o ranking ICA, que é um ranking de eventos mundiais, e alguns eventos nós não temos como trazer para a cidade. Por quê? Porque nós não temos, um dos requisitos é ter um hotel de bandeira internacional 5 estrelas, com mais de 300 apartamentos. Eu estou com pessoas da hotelaria aqui, que sabem disso. Então, assim, a gente vai ter um evento no mês de novembro, que é o Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva, porque, assim, esses são eventos que eles acontecem, eles movimentam a cidade de uma forma inacreditável, só que isso não chega na grande mídia, porque não são eventos abertos ao público. E durante esse evento vai ter um show na cidade. E a comissão organizadora precisava de um hotel para 240 médicos de todo o Brasil, e a gente teve que dividir eles em 3 hotéis, com muita dificuldade, e é um público que ele vem para a cidade, que ele gasta na cidade. Né? Então, a gente está com alguns gargalos aí, que a gente precisa começar a olhar. Como a gente é do turismo de eventos, né, a gente sabe a importância do Natal para a cidade, mas nós temos mais 300 dias no ano que a gente precisa lotar a hotelaria, lotar os restaurantes. Então, assim, a gente precisa começar a ter esse olhar um pouco mais espaçado, para a gente não trabalhar somente uma campanha de somente uma data. Né? Eu entendo a importância da gente posicionar o Natal, e eu acho que a gente tem que continuar, mas nós temos aí todo um resto do ano para trabalhar, que a gente precisa começar aí a ter esse olhar e dividir um pouquinho mais essa fatia aí durante o ano, tá? E a taxa de turismo eu deixo com a Cris. Bom, Pierre, além da hotelaria, né, eu acho que uma das questões que falta é um espaço de eventos multiuso que comporte grandes eventos. Né? Hoje, apesar de a gente ter o Expo Trade, que é em Pinhais, que é o maior espaço de eventos que a gente tem,
A gente tem umas dificuldades porque ele é um espaço antigo, ele tem colunas, então a gente não tem um espaço livre de área de exposição. E eu acredito que hoje Curitiba já tem a capacidade para ter um grande centro de convenções aí que comporte mais de 5.000 pessoas, né? Porque hoje a capacidade máxima do Expo Trade é 5.000 pessoas. E se a gente precisar de área de exposição e gastronomia no mesmo espaço, a gente já não atende mais essas pessoas. Então, acho que a gente precisaria de um espaço aí com, no mínimo, 40.000 metros quadrados de área livre só para exposição, além das salas de eventos, auditórios e, enfim, né, áreas de sessão pôsteres. A gente precisa pensar nessa infraestrutura, numa estrutura adequada, porque hoje Curitiba é o destino que livraria São Paulo, né? A gente é um destino que certamente o que não cabe mais em São Paulo poderia vir para Curitiba, porque a gente tem similaridades em termos de qualidade de serviço, qualidade de gastronomia, qualidade hoteleira, quantidade de voos. A nossa ponte aérea Curitiba-São Paulo-Rio, ela é muito intensa, ela é interessante. Então, seria um canal natural de recepção de grandes eventos, mas a gente não consegue atrair esses eventos pela falta de um espaço de eventos também. Em relação à hotelaria, não só a hotelaria, mas hoje a Airbnb acaba sendo, sim, uma fonte de hospedagem muito importante para nós. Se não fossem os Airbnbs na cidade, a gente também não receberia esses 4 eventos concomitantes hoje na cidade, porque a cidade hoje deve ter, em média, 19.000 leitos disponíveis oficialmente, né? Leitos de hospedagem tradicional. Então, com o Airbnb, a gente ultrapassa aí os 30.000 leitos na cidade, que é o que faz com que a gente consiga receber 3, 4, 5 eventos concomitantes, como a Gislaine comentou. E aí, vereador Serginho, né, comentou da Homtex. Então, vereador, hoje, dentro do Brasil, os conventions bureaus, né, entidades como as nossas, de visitors e de convention, que atuam tanto na captação de eventos quanto na promoção do lazer, elas já fazem a cobrança da Homtex com os hotéis que são associados à instituição. Então, hoje nós temos no convention mais ou menos 40 hotéis associados. Esses hotéis fazem a cobrança da Homtex, porém, ela é uma cobrança voluntária. Então, não é uma cobrança, é uma doação que os hóspedes fazem no final do check-out nos hotéis. E esse recurso ele já é encaminhado ao convention todo mês, né, mas é como doação. Logicamente, a gente, né, já existe uma proposição de um fundo de turismo para a gente poder trabalhar, talvez, uma questão de ISS, para a gente ampliar esses recursos. E aí eu deixo aqui uma proposição de um projeto que já acontece em Joinville. Há 2 anos, a Prefeitura de Joinville repassou ao Convention Bureau da cidade de Joinville o trabalho de promoção da cidade de Joinville. Então, a Secretaria de Turismo de Joinville continua, ela existe, ela cuida das políticas públicas, ela cuida da capacitação, cuida de toda a parte institucional interna, mas a comercialização, a promoção hoje em Joinville é feita pelo Convention Bureau, e eles já têm dados, inclusive, muito interessantes de evolução no número de turistas e de posicionamento. Quero até deixar aqui uma informação que eu não sei se vocês têm, mas nós temos uma empresa de receptivo em Curitiba hoje, que um dos produtos o segundo produto que ela mais vende é uma visita na fábrica da BMW em Joinville. Então, assim, para vocês terem uma ideia de como esse turismo da inovação, esse turismo industrial que a gente chama, que também faz parte do MAICE, não é um evento, mas são grupos de pessoas interessadas em conhecer as indústrias, de conhecer como as coisas funcionam. Então, hoje, a nossa agência de Curitiba, o segundo produto que ela mais vende é em Joinville. Então, fica aí também mais um segmento para a gente explorar, que é um segmento que a nossa presidente defende muito, que é o segmento da área da inovação. Curitiba é um grande celeiro na inovação, né? É um dos pilares também da Prefeitura, e a gente busca fortalecer isso, não só dentro do DTI, mas também dentro da governança de inovação da cidade. A gente tem participado, e possivelmente estamos indo aí no mês que vem para um evento internacional em Sevilha, levando Curitiba como exemplo, inclusive, né, com o apoio aqui do nosso vice-presidente Magosso, um projeto extraordinário na área de IA generativa. Então, Curitiba vai ganhar como chama, Jéssica? Um concierge digital linkado com 2 tecnologias, uma de uma empresa chamada Trest e o outro Wiki Travel, que também é de uma operadora aqui de Curitiba que desenvolveu, com 8 idiomas disponível internacionalmente. Então, vai ser uma grande aposta que nós estamos fazendo, em parceria com o Instituto Municipal de Turismo também, e a iniciativa privada. Então, hoje já existe, mas é claro que
todo o fortalecimento, tudo que nós pudermos ter de apoio no fortalecimento dessas ações, com atração de recursos, seja através de emenda ou desse fundo de turismo, será muito importante. Até porque o Convention, como entidade privada sem fins lucrativos, nós temos todo um trabalho de prestação de contas também, né, do nosso papel. E hoje nós temos o título de utilidade pública municipal e também estadual, que eu acredito que facilita, né, a nossa atuação junto a projetos públicos. Obrigada. Obrigado a todos, um bom dia. Estou entre amigos aqui e comento com você, vereador, que a nossa virtude maior da cidade, ela também é nosso principal gargalo. Hoje temos secretarias excepcionais, gestores fantásticos à frente, tanto do turismo quanto do esporte, a urbanização não se fala, toda essa parceria público-privado e principalmente o que estamos fazendo aqui hoje, a acessibilidade que vocês nos permitem. Então, Curitiba, ela é uma cidade próxima ao empresário. A essas duas mulheres que me acompanham aqui, eu costumo falar do seu gigantismo, porque a Gisele, além de prestar um serviço voluntário ao nosso Convention, quando ela representa nacional e mundialmente a empresa a qual ela é a proprietária e faz uma excelente gestão, ela confunde os papéis, ou seja, ela leva a cidade de Curitiba em primeiro lugar. Mas o meu principal pedido a essa casa, a vocês, que é a nossa grande discussão, e novamente falando, em comunicação, em marketing, nós temos uma grande bênção em Curitiba, porque a cidade ela se promove de modo orgânico. Ou seja, é um trabalho aí, o senhor citou dos 25 anos do Convention, mas a nossa cidade desde 1970 é uma grande referência, inclusive mundial. Mas hoje o principal gargalo da nossa cidade, ela seria justamente, até uma palavra da minha presidente aqui, a senhora Gisele, na seguinte situação: precisamos com que a Secretaria de Comunicação destine uma verba de modo nacional para propaganda, mídia, tanto em outdoors, quanto aeroportos, quanto rádios e televisão, a exemplo de quando estamos em São Paulo, que tem diversas propagandas, visite o Uruguai, visite Nova York, precisamos fazer nacionalmente com que a comunicação também promova Curitiba. Isso fará, igual o exemplo justamente que a minha presidente citou, que os demais 300 dias do ano, eles se façam também prósperos. Eu cito um exemplo ao senhor, eu estou embaixador hoje na cidade de Curitiba e faço uma destinação de uma verba própria de um valor bastante alto, que nós sejamos a capital do carnaval. Por incrível que pareça, somos a capital do rock and roll no carnaval. O que significa isso? As pessoas que estão fugindo de grandes polos, como São Paulo, Rio e a própria Bahia, então temos um carnaval muito próspero na nossa cidade. Eu fiz uma organização, junto com demais proprietários de bares e restaurantes, para que todos se conscientizem. Então, hoje, seguramente, eu invisto mais de R$10 mil em São Paulo, na capital, falando o seguinte: vai para Curitiba, em Curitiba não deixe de visitar o nosso comércio. E aí cito então o nome da marca. Mas eu falo 8 vezes a palavra Curitiba e 1 vez o nome da nossa marca. Hoje, o nosso principal gargalo, que foi a pergunta do vereador Pierre, é justamente unificar a Secretaria de Turismo com a comunicação. Obrigado. Muito obrigado. Antes de darmos continuidade ao próximo bloco de vereadores, o vereador Carlizzi Kwiatkowski, que quer fazer um requerimento, assunto urgente. Senhor presidente, gostaria de pedir a prorrogação por mais 15 minutos da tribuna livre. Coloco em deliberação do plenário, então, o pedido da vereadora Carlizzi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Levantem a mão. Está aprovada a prorrogação. Então, damos continuidade ao próximo bloco de vereadores e vereadoras. Próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vieira. Obrigado, presidente Nori. Quero cumprimentar a vereadora Carlizzi por trazer esse tema hoje à tribuna livre. Parabenizar todos os que estão fazendo a apresentação desse importante tema, que é o turismo aqui em Curitiba.
Uma pergunta que eu tinha já foi respondida, que era sobre os desafios ainda a ser superados, né? Acho que vocês já deixaram bastante claro isso, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Como as parcerias público-privadas podem estimular inovação e diferenciação na promoção turística de Curitiba em relação aos outros destinos nacionais? Nós sabemos que hoje é uma concorrência, mas como que vocês poderiam fazer esse trabalho ainda atraindo mais gente para Curitiba, uma vez que a gente viu que Curitiba já virou, né, uma cidade turística, mas como ampliar isso? Muito obrigado, vereador. Próxima vereadora inscrita, vereadora Mary Martins. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Quero parabenizar a vereadora Carlise, trazendo esse tema bem importante para a nossa cidade, e a senhora Gisele, com a apresentação. Aí a minha pergunta é relacionada a esse conceito do leisure, que as pessoas vêm fazer business e poderiam fazer o leisure, né? Prazer. O que vocês têm feito para fomentar isso? Se vocês têm feito algum pacotes especiais, alguma publicação, divulgação nas plataformas digitais para aumentar a permanência da pessoa na nossa cidade e até mesmo a receita do turismo. A pessoa já vem fazer o business, né? Vai trazer algum negócio aqui para a nossa cidade e, consequentemente, também deixar mais ainda recursos através do turismo. Então, eu gostaria de saber o que vocês têm promovido em relação a isso. Obrigada. Muito obrigado, vereadora. Agora passamos a palavra para a vereadora Carlise Kwiatkowski, propositora da Tribuna Livre, para que faça os agradecimentos finais aos convidados. Posso? Rapidinho. Podem responder, então. Nós temos 12 minutos de... Oi, Mary, tudo bem, vereadora? Então, na verdade, hoje, todo o trabalho do Convention é aumentar a permanência do turista na nossa cidade. Hoje a gente sabe que o turista a negócios, ou ele vem e vai embora e depois ele volta trazendo a família, ou a gente, hoje, a hotelaria, todos os equipamentos, eles promovem ações para que esse turista fique mais. Né? Vou dar um exemplo aqui, daí o Jaime e a Ana podem me confirmar que são da hotelaria. A gente sabe que muitos hotéis, especialmente para o turista corporativo, aquele que vem a viagem de trabalho, normalmente a empresa paga a hospedagem dele durante o expediente dele até sexta-feira. O que os hotéis hoje estão fazendo? Eles promovem para esse funcionário a mesma tarifa que foi negociada com a empresa para que ele fique final de semana em Curitiba. Normalmente a empresa, se eles vão emitir a passagem, não importa se é sábado, se é domingo ou segunda-feira, e o valor estiver o mesmo que se eles fossem na sexta-feira, então normalmente a empresa deixa essa pessoa ficar na cidade. Então, assim, hoje a gente tem algumas ações, a gente tem o clube de benefícios do Convention, que a gente divulga em todos os hotéis, onde a gente mostra para o turista tudo o que ele pode fazer na cidade, desconto em alguns equipamentos, o Hard Rock é um parceiro, o Richard da We Are Buster estava aqui, é outro parceiro, onde o turista vai chegar lá, ele ganha um chopp, ele ganha uma batata, ele ganha um desconto. Então, e sempre que a gente vai vender a cidade como um destino de negócios, a gente também vende o turismo de lazer. Nós temos hoje uma dificuldade, vamos dizer assim, com todo o respeito, quando a gente vai vender Curitiba, especialmente para as operadoras. Por quê? Porque grande parte dos nossos atrativos são gratuitos. Então, isso é bom para o turista, porque Curitiba é uma cidade de turismo muito barato. Mas para quem vende a cidade, isso não é tão atrativo. Por quê? Porque quem vende a cidade, ela ganha no serviço. E como os atrativos são gratuitos, ela não tem comissão sobre venda, tal. Então, a gente tem aí um trabalho, né? Eu acho que a Celita está lá no MT, ela sabe disso, o quanto a gente é difícil sensibilizar, especialmente as operadoras turísticas, a vender a cidade de Curitiba dentro dos seus atrativos, por essa questão da cidade ser barata
e quase todos os seus atrativos ser gratuitos. Mas a gente vem trabalhando muito, a gente não gosta muito de trabalhar. Curitiba é um destino barato, não é isso. Curitiba é um destino que você vai vir para cá, você vai ter toda uma experiência espetacular de lazer, com uma gastronomia de altíssima qualidade que você acha em qualquer lugar do mundo e com preço que cabe para a tua família. Então, hoje a gente vem fazendo muito esse trabalho de sensibilização do turista para que ele venha, que a gente mostre que a cidade está preparada para receber ele. Temos mais 9 minutos e 28 segundos. Quer falar alguma coisa? Vereador Marcos, obrigado da pergunta. Sobre a resposta que eu tenho ao senhor da parceria público-privada, novamente minha presidente ela deixou bastante claro esses fatores, né? Mas hoje, quando vamos a capitais, por exemplo, como São Paulo ou até mesmo Porto Alegre, a cidade permite que alguns espaços que até então eram públicos, elas sejam, eu vou usar uma palavra como batizadas com alguma marca comercial. Então, a exemplo de praças e parques, a exemplo hoje do próprio Parque do Ibirapuera, onde o Parque do Ibirapuera se tornou também um centro de eventos e shows. Agora, no dia 27 de setembro, haverá um dos maiores festivais de música também da cidade de São Paulo, que acontecerá no Parque Vila Lobos. Então, temos um espaço útil, maravilhoso, que é o nosso próprio Parque Barigui, o Jardim Botânico, que é um local fechado, controlado e concentrado. Então, se nós pudéssemos também olhar para esses espaços públicos, de modo a que tomemos atos privados, seria uma grande situação para a nossa cidade. Novamente firmo, né? A questão do Jardim Botânico, pela sua segurança, pela sua beleza, pela sua dimensão, pelos seus portões, como já tivemos eventos maravilhosos, públicos, privados. Eu vou citar uma marca aqui, na ocasião o patrocinador foi a Demicon, de um Natal maravilhoso. Mas o porquê não pensarmos em usarmos aquela estrutura também com um fundamento comercial, ao qual até o recurso pode ser destinado, exemplo de uma palavra do vereador Serginho, para esse Fundo Municipal de Turismo. Então, usarmos essas estruturas aos quais já tem segurança e elas, existe um gradil, né? Elas são ambientes controlados para se coordenar uma espécie de uma bilheteria para gerar recurso e também para propor a que essas marcas possam participar. Tá bom? Obrigado. E assim, só respondendo também, a gente, quero um minutinho para a gente poder encerrar, mas a gente conseguiu fazer pela primeira vez o exemplo que eu dei, a parceria que nós fizemos, não com a Secretaria de Turismo, mas com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, numa oportunidade que nós tivemos, que a gente foi conversar com o vice-prefeito Paulo Martins, como secretário de Desenvolvimento e o superintendente Bernardo, que a gente fez a primeira vez a participação da cidade num evento de inovação, que não é um evento de turismo, e nós, como convention, estávamos vendendo a cidade como um destino de inovação, para que as pessoas venham para cá, conheçam os seus hubs de inovação, porque Curitiba é uma das cidades que mais tem hubs de inovação no Brasil. Hoje são mais de 13 hubs de inovação e que as pessoas conhecem nacionalmente, mundialmente, né, como a Hot Milk. E foi, assim, uma experiência muito legal. Por quê? Porque a gente saiu um pouquinho dessa bolha do turismo, de trabalhar somente a divulgação da cidade dentro do turismo. Então, hoje, uma das nossas grandes... vamos dizer assim, o que a gente pede muito é que a hora que Curitiba vá participar de um evento, não importa se é de Smart City, de inovação, de educação, de engenharia, que a cidade estiver lá, que tenha pelo menos um totemzinho dizendo, vem para Curitiba, conheça Curitiba, vem para Curitiba, você pode fazer visitas técnicas, você pode fazer lazer. Então, assim, qual hoje eu acho que é a nossa grande provocação? O turismo, ele é transversal, o turismo está em tudo. E se a gente, dentro dessa parceria, sensibilizar para que aonde a cidade vá, ela leve a marca Curitiba, chamando as pessoas para virem para cá, com certeza a gente não só vai atrair turista, mas a gente vai atrair o olhar
do investidor, a gente vai atrair o olhar, de repente, de um novo centro de eventos, a procura pela cidade, ela vai crescer cada vez mais. Então, a gente também tem essa provocação de não só ficar na bolha do turismo, e por isso que eu quero agradecer a Carlise da gente estar aqui falando com vocês, porque o turismo ele está em tudo. Como eu disse, o turista de negócio ele não se enxerga como turista, mas ele é turista, ele impacta na cidade e ele impacta tanto no turismo quanto turista de lazer. Então, se nós pudermos ter, não importa, é um QR Code, ó, isso que a gente tem de hotelaria, isso que a gente tem de parques, levar o nome da cidade, chamando as pessoas a virem visitar, com certeza a gente já começou um movimento que nenhuma cidade aí do Brasil faz. Então, era isso. Então, agora sim, concedemos a palavra à vereadora Carlise Fiatkovics para que faça os agradecimentos finais à convidada. Obrigada, senhor presidente. Quero agradecer a participação de todos os vereadores. Quero agradecer mais uma vez a Cristiane Santos, Estela Gardolinski, Maíra Carneiro, Jaime Massala, Daniela Litte, Franciele Zufo, Ies Cavec, Ana Borsani, Rafael Magosso, Giovanni Bagatini, Luiz Menotti e o senhor Richard. E também encerrar agradecendo mais uma vez a senhora Gislaine Queiroz pela excelente exposição, clara, objetiva, embasada e inspiradora. Sua fala reafirma tudo o que nós acreditamos. É um setor público comprometido com o setor privado também, com o futuro da nossa cidade, uma cidade inteligente, e tudo isso passa através de uma boa governança. E nós estamos aqui para isso, para ouvi-los, para ser essa mão amiga ao setor privado também e ajudar, fazer com que a cidade de Curitiba se torne cada vez mais protagonista. Muito obrigada pelo trabalho de vocês, obrigada pela dedicação constante à nossa cidade. Obrigada, Gislaine. Agradecemos novamente a senhora Gislaine Queiroz pela participação e convidamos aos vereadores e vereadoras para uma foto oficial da Tribuna Livre com a convidada. Ela também recebe o certificado das mãos da vereadora de participação na Tribuna Livre e também demais participantes dessa Tribuna Livre para que possamos registrar esse momento com uma foto.